Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje a gente tem uma aula de revisão, né? Vou começar com as imagens que foram tão vistas e de alguma forma nos chocou da aula anterior. Imagens de campos de concentração, a imagem da chamada solução final, que foi o Holocausto realizado pelos nazistas, com povos como judeus, ciganos, russos. Lembrando aqui que, apesar da solução final do Holocausto ter sido deflagrado pelos nazistas alemães, não foram apenas estes que trabalharam nos campos de concentração. Houveram nazistas, adeptos do nazismo de toda a Europa que ajudaram nisso, né? Ucranianos, poloneses, muitas pessoas dos países que eles iam invadindo iam ajudando, né? Iam trabalhando nesses campos de concentração. A imagem aqui de uma mãe desesperada quando foi separada dos seus filhos, né? Quando eles desembarcavam nos campos de concentração, as mulheres eram separadas dos homens, depois os filhos eram separados das mães. Cada um era levado para um lugar diferente do campo de concentração. É possível ver aqui no rosto dessa mãe um semblante de desespero, né? Aqui a gente tem uma imagem também muito perturbadora, que são milhares e milhares, milhões de pares de sapato, né? Você imaginar que cada um desses pares de sapato era uma pessoa, né? Era uma vida que foi, né, brutalmente assassinada, incinerada, exterminada. Isso é muito perturbador, né? Aqui a gente tem várias crianças judias, ciganos e judeus, né? As cercas de arame farpado separavam os corredores, as crianças da família, né, das mães. Era muito comum haver experiências nesses campos de concentração, experiência genética com crianças, né? Experiências dos mais diversos tipos, né? Experiências que jamais ocorreriam em tempos normais com o ser humano, porque eram experiências que levavam à morte, conferiam muita dor ao processo, né? Então essas experiências físicas, genéticas, eram, além de muito doloridas, eram quase sempre finalizadas com a morte do paciente. Então, para isso eram utilizadas as crianças, né? Aqui a gente tem outra imagem perturbadora, que são também milhares, talvez a casa dos milhões de óculos, né, de um campo de concentração. Cada um desses objetos era uma pessoa, né? Aqui outra imagem perturbadora. Essa imagem aqui, pulei para a gente continuar nessa seção de objetos. Essas imagens, não sei se causam o mesmo efeito em vocês, mas em mim causam um efeito de muita perturbação, porque aqui como calçados, por exemplo, você saber que aquele calçado estava sendo usado por alguém, né? Uma vida que foi, primeiramente ela foi separada, ela foi presa, ela foi torturada, ela foi assassinada, né? Depois foi incinerada, né? Ou enterrada de forma qualquer. Você saber que esse sapato é uma fonte, é um, é uma das coisas que permite você saber que aquela pessoa viveu, né? Esse sapato, esse objeto denuncia aquela morte. É assim que eu entendo, né? Lembrando que não eram só sapatos, né? Ficavam também malas, as roupas das pessoas, né?
montanhas e montanhas de objetos, aqui crianças separadas do resto da família, todas essas crianças dessas fotos, com certeza elas morreram, né? Foram assassinadas, foram exterminadas. Aqui algumas imagens de restos humanos, né? A forma que as pessoas ficavam. Dificilmente a gente consegue saber se eram homens ou mulheres, porque o corpo estava tão debilitado, estava tão destruído que as próprias características femininas ou masculinas desapareciam do ser humano, com exceção do cabelo, né? Com exceção do cabelo, todos os corpos eram cavernícolas, né? Parecidos com caveiras humanas. Então você sabe que cada uma, né? Se você se colocar no lugar dessa pessoa, e isso é muito difícil da gente fazer, né? Da gente saber o que é você ser arrancado dentro de casa, ser preso, ser separado de cada um dos membros da sua família, ver cada um morrer, você passar por torturas e torturas, fome, e depois ser morto. É um nível de desespero e de barbárie que a gente não consegue saber, né? Aqui é uma imagem de algo milagroso. E aqui eu diria uma das, né? O que faz a gente ainda acreditar na humanidade? O que faz a gente querer continuar? O que fez a humanidade querer continuar? Porque depois de tudo isso, a própria humanidade poderia ter desistido, entrado em um processo de poxa, se a gente fez tudo isso, a gente não vale a pena existir. Então, a própria humanidade deveria ter desistido. Por que não desistiu? Né? Essa foto, ela já revela aqui um sobrevivente. Essa menina que está aqui ao lado, né? Ela conseguiu sobreviver milagrosamente. Outra coisa, enquanto milhares, milhões de pessoas, como nessa foto aqui, milhares de pessoas saudando Hitler na Alemanha. As pessoas eufóricas, tratando aquele homem como um deus. Mas ainda assim, havia aquelas pessoas, como vocês estão vendo em destaque aqui, aquelas pessoas que se contrapunham. Às vezes pagavam até um preço, porque aquele que não saudava Hitler era considerado um inimigo da pátria. Ele iria ser preso também. Ele iria para um campo de concentração. A família dele também iria. E ele iria morrer também. Então, mesmo assim, algumas pessoas não aceitavam fazer parte de todo aquele horror, de toda aquela violência e barbaridade. E essa foto ela é muito famosa porque ela mostra em meio a milhares de pessoas alguém que ousou a não fazer parte daquilo, né? Então que muitas vezes na vida, gente, quem vai fazer história não é a maioria. Às vezes quem faz história é só uma pessoa. Essa foto aqui, por que ela virou histórica? Por tantos que estão aqui saudando Hitler? Não. Ela virou uma foto histórica justamente por uma única pessoa que ousou fazer o contrário, cruzar os braços e não reconhecer aquele homem como um líder supremo, como o Führer, como era chamado. Então, muitas vezes é preciso a gente ter coragem. Coragem de fazer o oposto de todo mundo. Ah, todo mundo está fazendo isso, todo mundo está apoiando tal ideia, todo mundo está apoiando aquilo. Às vezes é preciso a gente ter coragem para fazer o oposto, o diferente diante de todo mundo, né? Aqui a gente tem a foto de um jovem soldado alemão e ele está ajudando uma criança a fugir, né? Ele está aqui abrindo o arame farpado. Essa foto aqui também é muito famosa, né? Ele nem sabia que estava sendo fotografado e ele ajudou a criança a fugir. Infelizmente, o resto da família da criança foi assassinada,
era uma criança polonesa, se eu não me engano, né? E aqui o que ele pôde fazer foi esse gesto. Então são esses gestos pequenos, mas também de extrema coragem, que mantém a fagulha da esperança no ser humano, na humanidade. Aqui a gente tem uma imagem do Dr. Winston, que ele é o doutor inglês na antiga Tchecoslováquia, e ele sozinho ajudou no início da Segunda Guerra a salvar cerca de quase 700 crianças judias. Ele era médico, recebeu a missão de enviar as crianças para um campo de concentração e ele se recusou a enviá-las, e ele buscou fugir com essas crianças e conseguiu ainda salvar 669 crianças. Ele morreu em 2008, com 106 anos. Aqui tem uma imagem dele, já bem velhinho. Aqui foi uma homenagem a ele, pouco tempo antes dele falecer, né? Ele foi, por muitas vezes, foi condecorado por esse ato de bravura, de humanidade, de compaixão, né? Back here is the list of all the children. This is Vera Diamant. Now, Vera Gissing. We did find her name on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. And it was just so wonderful, so terribly, terribly touching. Can I ask, is there anyone in our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please? Então, como vocês acabaram de ver aqui, gente, essa foi uma homenagem que fizeram para ele em um programa onde ele foi homenageado. E nesse programa, a lista de todas as crianças que ele tinha salvo, e o programa colocou na plateia, sentado junto a ele, dezenas de pessoas que faziam parte, que eram crianças, né, que ele tinha ajudado a salvar a vida. E em determinado momento, a apresentadora do programa pediu que todos ali que fossem, né, pessoas a qual tiveram a vida salva por ele, levantassem. Então foi aquela cena que vocês viram, que todos levantaram, essa cena aqui, e que ele ficou extremamente emocionado em saber que cada uma dessas pessoas, que era uma criança na época, né, puderam ter uma vida, puderam ter uma família, puderam viver graças ao ato de bravura dele. E são por esses exemplos aqui individuais, reparem vocês, exemplos individuais, né, que a humanidade e a gente não perde a fé no ser humano, né? Então que a gente saiba disso, que muitas vezes será um caminho solitário para aquela pessoa que escolher esse caminho da verdade, da justiça, né? Mas é o único caminho. É o único caminho que vai lhe permitir sempre estar de cabeça erguida, né? Do lado certo da história, vamos dizer assim. Então, é por causa desses exemplos, dessas pessoas, que nós continuamos
denunciando e lutando, né? Como a gente falou lá na aula passada, todos nós temos responsabilidade sobre aquilo que aconteceu no passado. Como assim? A gente vai ter responsabilidade de algo que aconteceu quando a gente nem vivo estava. Se a gente optar por fechar os olhos, né, sobre aquilo, a gente vai estar apoiando. Se a gente optar por denunciar e fazer diferente, a gente vai estar sendo contra e a gente vai estar prevenindo para que não ocorra novamente, né? O que não falta hoje é pessoas defendendo o nazismo, o fascismo. O que não falta hoje é pessoas defendendo formas e formas de matar, de exterminar, né? Então, é nosso dever a gente ter um posicionamento diante disso, né? E que o nosso posicionamento deve ser contra, deve ser sempre pela vida, né? Então, vou passar agora esse era uma fala que eu gostaria de ter feito, porque turma de 9º ano, ela se depara com muita guerra, holocausto, extermínio, e às vezes gera no aluno do 9º ano, ou de um lado ele fica, poxa, ele tipo assim, naturaliza, a história fica sendo como um filme, uma novela, uma ficção, ele naturaliza, como se aquilo fosse, ou então fosse muito distante, não fosse pessoas que passaram por aquilo, né? Ou então do lado ele fica um pouco desanimado. Nossa, a história só traz desgraça, não tem nada de bom, né? Então, para que a gente saiba como tem sido a história e por que a gente continua lutando por um mundo melhor, né? É que eu senti necessidade, sempre sinto, de fazer essa fala, tá bom? Então a gente passa agora para a nossa revisão, que eu já tenho bem pouco tempo para fazer, garanto que vai ser bem apenas um passeio, tá certo? E então, gente, a nossa prova ela vai ser sobre os 2 capítulos que a gente estudou aqui, que é o capítulo 5 e o capítulo 6. O capítulo 5 acerca da Era Vargas e o capítulo 6 acerca da Segunda Guerra Mundial. A Era Vargas a gente sabe que foi o período que o Brasil foi comandado por Getúlio Vargas, de 1930 até 1945, né? Período de 15 anos. Getúlio Vargas chegou no poder através da disputa com as oligarquias, principalmente de São Paulo. É considerado o fim da política do café com leite da Primeira República, quando Vargas chega ao poder. E Vargas chegou com essa missão de enfraquecer as oligarquias. E uma das formas que ele vai encontrar para isso é ajudar a desenvolver no Brasil a produção industrial, para mudar o foco da economia brasileira, deixar de ser uma economia agrária para ser uma economia industrial, né? Então Getúlio Vargas, deixa eu ver aqui algo, deixa eu ver se eu já passei. Não, ainda não. O governo do Vargas ele vai ter 3 fases. Primeiramente, o governo provisório, de 1930 até 1934. O governo constitucional, de 1934 até 1937. E o Estado Novo, de 1937 até 1945. O Estado Novo, que foi a maior parte da Era Vargas, é também considerado uma ditadura, certo? Porque foi um golpe que Getúlio Vargas deu no próprio dentro do próprio governo e tomou o governo para si. Então, a gente viu o movimento tenentista, que foi a luta dos tenentes para tirar as oligarquias do poder, não foi? Os tenentes do Exército Brasileiro, eles acusavam as oligarquias de serem a causa da pobreza e da miséria no Brasil, certo? O maior deles foi o capitão Luiz Carlos Prestes, que formou a Coluna Prestes, um movimento que rodou quase 25 mil quilômetros
pelo Brasil inteiro, lutando contra as forças contra as forças federais, né? E em determinados momentos eles lutavam, em lugares de fronteira eles até saíam do Brasil quando eles não podiam mais guerrear, entravam na região da floresta amazônica para o outro lado da fronteira de outros países, né? A gente viu também a Revolução Constitucionalista, que foi o conflito armado entre São Paulo, que não aceitava o governo de Getúlio Vargas, em 1932, contra o governo federal, que era Getúlio Vargas, que teve do lado dele todo o resto do Brasil. E o ponto principal para essa guerra civil foi o fato de São Paulo não aceitar o governo de Getúlio Vargas e principalmente, presta atenção, o interventor, que era assim que era na época chamado os governos estaduais. Getúlio Vargas ele pôs fim à eleição para governador. Ele colocava em cada estado um interventor, que era um representante dele, nomeado por ele mesmo. E as oligarquias paulistas, elas não queriam um interventor nomeado por Getúlio Vargas, queriam um interventor nomeado por eles mesmos, alguém que eles confiassem, né? São Paulo acabou se rendendo. Getúlio Vargas fez diversos acordos com a elite paulista para que eles se rendessem, né? Foi favorável para São Paulo se render, né? Outro ponto importante é que durante todo o governo de Getúlio Vargas, o Brasil foi marcado por dois movimentos políticos, principalmente no Estado Novo. De um lado, tinha a ANL, que era a Aliança Nacional Libertadora, que era um movimento encabeçado pelo Luiz Carlos Prestes, né? Que era um movimento que tinha influência comunista, socialista, ou seja, lutava contra o governo para implementar um governo mais democrático que representasse principalmente e realmente o povo mais pobre, os trabalhadores, um governo que fizesse uma reforma agrária, dividisse a terra, dividisse a riqueza com os mais pobres. Já havia outro movimento que ele era o oposto, era o integralismo, que era chamada de AIB, Ação Integralista Brasileira. Ele era um movimento que ele tinha inspiração fascista. Ele se inspirava em Mussolini, na Itália, em Hitler, na Alemanha, e ele já era um movimento conservador. Ele lutava contra as ideias do comunismo no Brasil e também defendia um governo autoritário, um governo centralizador, que não dividisse o poder com nenhum outro grupo, né? Violento também, perseguisse, prendesse aqueles que fossem contra o governo, né? E o líder era o Plínio Salgado, né? Então esses eram os dois principais movimentos políticos na época de Getúlio Vargas. E o Estado Novo foi a principal fase da era Vargas. Foi a fase de cerca de quase 8 anos, mais de 7 anos, né? E que foi de 37 a 45. E foi nessa época, Getúlio Vargas chegou através de um golpe, né? Getúlio Vargas disse que havia um plano comunista para tomar o Brasil, então ele estaria salvando o Brasil desse plano. Como era o nome desse plano? Era o plano Cohen, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê? Deixa eu ver. Eu vi essa palavra nesse instante. Mas sumiu aqui da minha vista.
mas não faz mal. Mas reparem bem a palavra, seria o plano Cohen. Segundo ele, que existia esse plano para tomar o Brasil, né? Então ele se considerava estar salvando o Brasil da chamada ameaça comunista, né? Essa ameaça comunista que depois ficou comprovada que era só falácia de Vargas. Nunca existiu esse plano Cohen dos comunistas para tomarem o Brasil, né? Foi o artifício usado por ele para deflagrar um golpe de Estado e tomar o poder. E Vargas se tornou essa figura. Então Vargas se tornou essa figura controversa, né? Para muitos um ditador, para outros um ditador, mas também um homem nacionalista que defendeu o Brasil, que defendeu os trabalhadores. E essa visão do Vargas como pai dos pobres, né? Como vocês estão vendo aqui, pai dos pobres, ela vem do fato de Vargas ter sabido utilizar muito bem a propaganda a seu favor. Vargas, ele foi o presidente que aprovou no Brasil a reivindicação que já vinha há muito tempo sendo feita pelos trabalhadores, que era acerca dos direitos trabalhistas, que nessa época no Brasil o trabalhador não tinha nenhum direito. Então Vargas apoiou e aprovou as leis, como o 13º, férias, aposentadoria, carteira de trabalho, criou o Ministério do Trabalho, né? Esse conjunto de leis é chamada de CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, né? E Vargas soube utilizar disso muito bem. Geralmente, a cada dia do trabalhador, ele ia para o rádio, em um comício, assinava um direito a mais para o trabalhador. Então as pessoas mais pobres passaram a tê-lo como um pai dos pobres, representante realmente dos pobres, né? E ele se utilizou muito do rádio, de cartazes, do cinema, certo? O trabalhismo é justamente a utilização, né? A utilização de direitos e conquistas, né? Para ganhar o apoio dos trabalhadores. É conhecida essa prática como trabalhista. Você concede um direito para ter o apoio dos trabalhadores a você, né? O rádio, como eu já falei, foi muito bem utilizado. Foi criado o programa Hora do Brasil, que até hoje existe. O rádio ele foi principalmente usado pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha a missão tanto de enaltecer o governo de Vargas, como também de censurar qualquer tipo de crítica, de manifestação contra o governo, né? E o nosso outro capítulo, que vai cair também na prova, é acerca da Segunda Guerra Mundial. Esse capítulo está mais fresco na nossa memória, né? Os grupos que participaram da Segunda Guerra Mundial, aliás, as motivações. Nós vimos que uma parte dessas motivações foi justamente a Primeira Guerra Mundial, tanto é que os mesmos países que participaram da primeira participam da segunda, né? Como o revanchismo alemão, a Alemanha não aceitando os termos do Tratado de Versalhes, que para ela foi humilhante. A Itália também, que se achava derrotada, tinha perdido seus territórios. O Japão também. Formaram-se blocos, né? Tratados entre esses países. A França e a Inglaterra tiveram toda uma política de apaziguamento com a Alemanha, deixando a Alemanha se expandir e tomar territórios como na Tchecoslováquia, como na Áustria. Por que eles tiveram essa política de apaziguamento? Porque na ideia dos franceses e dos ingleses, quando Hitler tivesse bem nutrido de tropas e armas, ele iria invadir a União Soviética. E aí, para franceses e ingleses, eles matariam 2 coelhos com uma cajadada só.
os alemães nazistas e os comunistas soviéticos, depois deles entrarem em guerra, né? O revanchismo alemão, a gente viu, o nazismo, o governo nazista, cresceu em apoio na Alemanha. As manifestações, a gente já viu as características, eram extremamente coreografadas. O governo nazista se utilizou da propaganda no cinema, no rádio, escolas, livros didáticos, tudo isso para ter o apoio da população. A ideologia nazista, a gente viu que é uma ideologia autoritária, né? Xenofóbica, ou seja, ela tem um desprezo pelos estrangeiros, principalmente contra judeus, né? O que é chamado de antissemitismo, ou seja, contra povos considerados semitas, né? O que é esses povos semitas? Que são aqueles povos considerados descendentes de Sem, filho de Noé, né? Então, a propaganda do governo nazista é que seria formado um terceiro império, um terceiro Reich, né? E isso ganhou o apoio da população alemã. A propaganda nazista, através do cinema, através do rádio, colocava esses comícios extremamente coreografados, a ideia de poder, de força, e isso insuflou o sentimento de orgulho, de nacionalismo por parte dos alemães, né? A formação dos blocos, de um lado se formou o eixo, que foi Japão, Itália e Alemanha, e do outro se formou os aliados, que foi Inglaterra, França, União Soviética, e depois os Estados Unidos entraram também, né? A declaração de guerra, ela veio após a invasão da Polônia. Esse foi o estopim que levou a França e a Inglaterra a declararem guerra à Alemanha. A Alemanha foi invencível durante os 3 primeiros anos de guerra, né? A chamada Blitzkrieg ou Guerra Relâmpago, que unia ataque aéreo e terrestre e de infantaria blindada ao mesmo tempo. Então os alemães conseguiram tomar um país em questão de dias, semanas. Não teve nenhum país que durou, só a França que durou alguns meses, né? E a derrocada alemã, ela teve início durante a Operação Barbarossa, que foi a maior operação da Segunda Guerra Mundial. Mais de 3 milhões de soldados foram destinados à invasão da União Soviética, né? E durante a Operação Barbarossa, eles foram avassaladores. Durante essa invasão, eles chegaram a matar mais de 20 milhões de soviéticos, né? 20 milhões de soviéticos. Mas a tática da terra arrasada fez com que eles fossem cada vez mais devagar, né? Até que o inverno russo chegou e começou o contra-ataque russo, né? Então, na Batalha de Stalingrado, foi uma batalha que foi decisiva para a Segunda Guerra Mundial, porque foi nessa batalha que se deu a primeira derrota alemã, né? Uma batalha que durou mais de 5 meses, quase 6 meses, sendo lutado beco a beco, cômodo a cômodo, casa a casa, rua a rua. Mais de 1 milhão de soldados alemães foram mortos ou capturados durante a Batalha de Stalingrado. Os melhores, né, que tinham sido mandados, soldados já muito experientes, e isso foi um grande baque para as tropas alemãs, né? Então a derrocada do eixo veio a partir desse momento. Os aliados do Ocidente organizaram o chamado Dia D, que foi a invasão da Europa ocupada pelos nazistas. Então eles invadiram e foram, a partir da França, retomando povoado a povoado, cidade a cidade, né? A Europa novamente.
e começou a batalha por Berlim, que era quem chegasse em Berlim primeiro, ele iria pôr um fim à guerra, iria ser considerado o país mais forte. E quem chegou a Berlim primeiro foram os soviéticos. Isso deixou os Estados Unidos e a Inglaterra com muito medo dos soviéticos. Só o Japão continuava na guerra, mesmo que sem condições materiais para isso. E o que aconteceu, que a gente teve, né, foi a deflagração das duas bombas atômicas, a de Hiroshima e a de Nagasaki, que a gente viu na aula passada, né? Os impactos foram os piores, né? Cerca de 300 mil pessoas morreram entre o momento da bomba atômica e os dias seguintes. Outros tantos ficaram com câncer, né? O Brasil participou da Segunda Guerra, mandou mais de 25 mil soldados, a chamada FEB, Força Expedicionária Brasileira. O Brasil lutou atrás das linhas amigas, né? Contra focos de resistência na Itália, certo? Aqui tem uma foto dos pracinhas retornando ao Brasil, da FEB e da FAB, Força Aérea Brasileira. O Brasil lutou na Segunda Guerra também por auxílio, certo? Os Estados Unidos prometeram empréstimos, auxílio para construir a siderúrgica de Volta Redonda, presta atenção ao nome, a siderúrgica de Volta Redonda. Getúlio Vargas pediu isso em troca do auxílio do Brasil na Segunda Guerra. E uma das piores consequências humanas foi o Holocausto, que foi o extermínio dos judeus, ciganos, portadores de necessidades especiais e tantos outros. Só de judeus foram mais de 6 milhões que foram mortos em campos de concentração, né? Essas foram as consequências humanas, e a ONU foi a instituição que foi criada, a Organização das Nações Unidas, para buscar intervir e evitar novamente um confronto desse tipo. Então aqui a gente termina a nossa revisão e a gente faz agora a nossa atividade, tá bom? Um abraço, gente. Tô correndo aqui para não tomar muito tempo de vocês, viu?